Na zona rural de Cornélio Procópio, localizada atrás da imagem do Cristo Redentor, há uma comunidade esta para a reabilitação de forma terapêutica de dependentes de álcool e outras drogas. Sindulfo Costa Filho, o pastor Sindulfo, trabalha de forma terapêutica com dependentes de álcool e outras drogas. Vamos conhecer um pouco mais deste trabalho realizado aqui na cidade de Cornélio Procópio. Nascido no Niterói, Rio de Janeiro, um trabalho de resgate de vidas há mais de 25 anos, o pastor Sindulfo vai contar pra gente como é que foi a sua história, o que levou ele a buscar este trabalho, que a gente sabe que não é 100% que é salvo, mas pela porcentagem de pessoas que se libertam de álcool e outras drogas, vale a pena. A minha motivação maior foi um sobrinho meu. Uma vez ele me pediu ajuda, eu propus a ele uma ajuda, ele foi morar comigo lá em casa. Eu não tinha nenhuma experiência com cuidado de adicto e ele foi morar lá em casa e fizemos um acordo. E esse rapaz hoje é um homem, tem 2 filhas, é uma pessoa organizada na vida, é músico. E a inspiração veio dele. O fato de eu acolhê-lo, o fato de perceber que ele sofreu uma mudança de vida positiva, me fez pensar o seguinte: se ele conseguiu, outros podem conseguir também. E aí, associando isso ao fato de que quando eu era jovem, meus irmãos se envolveram com droga, eu resolvi começar um trabalho. E eu morava em Arapongas, quando a instituição, quer dizer, eu cuidei antes de algumas pessoas, mas foi assim, esporadicamente. Mas morando em Arapongas, uma vez eu encontrei um rapaz na rua, conversei com ele, percebi que ele era uma pessoa que a mãe tinha tido mais de um relacionamento e ele não teve um lar por muito tempo. Cada hora ele ficava na casa de um e eu senti desejo de acolhê-lo. Fui até em casa, conversei com a minha esposa, com meus 2 filhos que eram adolescentes, e nós o levamos para casa. E a partir dele, nós chegamos a ter 8 pessoas residindo na nossa casa. 8 desconhecidos. 8 desconhecidos. Nós chegamos a ter 8 acolhidos dentro da nossa casa. Eu, minha esposa, meus filhos. A família sempre participou. Eu tenho uma filha que é assistente social, que ajuda bastante. A minha esposa, ela faz a parte administrativa da comunidade terapêutica. E foi assim que começou. A motivação veio desse sobrinho. Isso associado às memórias que eu tinha do sofrimento dos meus irmãos. Eu trabalho com resgate, né, e recuperação de dependentes. Eu gosto de falar dependentes de álcool e outras drogas. Ele funciona a partir do desejo que o dependente tem de buscar uma recuperação. E aí, normalmente, ele procura alguns caminhos. Hoje o melhor caminho é procurar o CAPS. O CAPS vai orientar, vai se precisar fazer alguma medicação. E quando é caso de vir para a comunidade terapêutica, as assistentes sociais do CAPS, elas nos encaminham e a pessoa é acolhida. Isso não impede que pessoas por outros caminhos nos procurem, mas da mesma forma nós encaminhamos para o CAPS para que haja o primeiro atendimento. Tá certo. A gente vê que este trabalho não é um trabalho fácil. O pastor vem aqui com esta comunidade que é localizada aqui em Cornélio Procópio, atende gente de Cornélio, o pessoal da região também, que acabam vindo aqui pelo CAPS. E pastor, ao chegar aqui um dependente de álcool ou outras drogas, qual que é o primeiro atendimento? O primeiro atendimento é uma entrevista. Eu faço uma entrevista para identificar se a pessoa está realmente motivada para passar por um processo terapêutico. Porque isso é importante, a motivação. Às vezes o pai ou a mãe faz uma chantagem para a pessoa vir, oferece uma moto, oferece um presente, e a pessoa vem motivada não pelo desejo de mudança, mas motivada pela possibilidade de conquistar alguma coisa. E há aqueles também que vêm para se esconder, né? Tentam vir para se esconder, melhor dizendo, porque a gente acaba identificando, para se esconder de uma situação qualquer, para fugir de uma situação, várias que acontecem lá fora. Então, mas o bom é quando a pessoa vem motivada pelo desejo de mudança.
Aí, após essa entrevista, qual que é os trabalhos? Após a entrevista, nós providenciamos o acolhimento e a pessoa passa a viver na comunidade. É interessante essa sua pergunta, porque o que é uma comunidade? As pessoas ficam pensando assim, é uma clínica, é um hospital. Não, não é, é uma comunidade terapêutica. Quando a gente fala comunidade, quer dizer que as pessoas vão viver em comunidade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela diz que, assim, fica para a gente que o mais importante no cuidado com o adicto é a convivência entre os pares. O que é isso? A pessoa vivendo aqui com as outras pessoas que são diferentes, que pensam diferentes, que vão ter choques, e aprendendo a viver e vencer esses choques diariamente, ela começa a se fortalecer para enfrentar os choques também lá fora. Porque o adicto, ele tem a facilidade de buscar refúgio sempre naquilo que é mais fácil. Então ele tem um enfrentamento, ele tem uma situação difícil. Ele, ao invés de enfrentar a situação, até porque a maioria dos adictos é muito tímida, ao invés de enfrentar a situação, ele busca refúgio naquilo que ele sente prazer. Aqui, atualmente, quantos estão vivendo aqui em comunidade, aqui, fazendo esse processo de tratamento? Nós, hoje, a habitação aqui, nós estamos em 13 pessoas, todos os que moram aqui na comunidade terapêutica. Em cuidado terapêutico para adicção, nós temos 8 pessoas. São só homens? Só homens, só homens. Tá certo. Aqui dentro a gente vê que tem muitas pessoas, né? Nós vamos preservar a imagem destas pessoas, mas elas procuraram aqui e muitas delas a gente percebe a carência, a falta de atenção e carinho, e aqui na comunidade eles conseguem encontrar, né, pastor? Sim, até porque aqui é um ambiente familiar. Por exemplo, nós estamos gravando essa entrevista na sala da minha casa. Eu moro aqui, talvez por conta da comunidade, a primeira lá atrás ter nascido dentro da minha casa, acaba que a gente sempre morou junto. Então, é um ambiente familiar. O que a gente gosta sempre de fazer é com que eles percebam e que eles se sintam acolhidos numa família. E é esse o ambiente que a gente tenta manter para os acolhidos, um ambiente familiar. Tá certo. Qual é o tempo de acolhimento aqui na comunidade? O tempo de acolhimento normal é de 9 meses. O bom é que a pessoa permaneça os 9 meses e que depois, né, ao sair, ela continue buscando ajuda num grupo religioso, num grupo terapêutico. É importante que ela dê continuidade, mas o tempo aqui na comunidade é de 9 meses. Às vezes, a pessoa precisa mais de 9 meses. Tá certo. Aqui na comunidade, além desta convivência entre família e entre pessoas até que têm uma história em comum, como estas pessoas que buscaram esta reabilitação, eles também executam trabalhos e ocupam suas mentes? Sim. A legislação fala nas atividades práticas inclusivas. O que são as atividades práticas inclusivas? Antigamente chamava-se laborterapia. É o cuidado com a própria casa, porque a gente ensina aqui o seguinte: quem vive num ambiente tem que cuidar desse ambiente. E alguns, inclusive, eles abandonam o tratamento porque eles não querem se permitir aprender estas coisas. Porque a gente vive numa sociedade que, do modo geral, é machista, que é o homem que tem, é a mulher que tem que fazer tudo, o homem chega feito um rei, né? E alguns são tratados como reizinho mesmo, e o homem não aprende a participar da vida. Que se ele suja a louça, ele tem que lavar também. Que ele pode cuidar da roupa. Se ele usa o banheiro, ele tem que lavar o banheiro. Se ele faz uso da varanda, do refeitório, ele tem que ajudar também. Por quê? Porque isso ajuda a pessoa a cuidar de si próprio, a cuidar da sua imagem, a cuidar do ambiente onde ele vive. E alguns, nós já fomos resgatar pessoas a pedido da família, né? Viviam em ambientes assim, que um monte de roupa suja, com fezes. Insalubre, com fezes, com comida podre, né, completamente relaxado com a vida. E a gente ensina isso aqui. Por quê? Porque se a pessoa aprende a cuidar de si e do ambiente onde ela está, isso vai trabalhando as suas percepções, vai trabalhando o seu caráter para que ele queira depois dar continuidade a uma vida saudável. Olha, nós temos uma boa ajuda da prefeitura que não cobre todas as despesas.
Deixo aqui meu agradecimento ao prefeito, a mim, ele nosso parceiro, e algumas pessoas que nos ajudam com mantimentos, ajudam quando a gente precisa fazer alguma reforma, algum serviço, há pessoas que nos ajudam. Desde o começo nós tivemos bastante ajuda. A gente sabe que aqui é um ambiente reservado, né? Na zona rural de Cornélio Procópio, apesar de ser bem próximo da cidade, é na zona rural, mas para o pessoal que quiser entrar em contato com o pastor, com a clínica, até mesmo para ajudar a ser voluntário aqui. Pode falar no meu telefone particular, que é o 43-999-688-606. É o meu telefone particular, é só fazer contato comigo. A gente sabe que a sua agenda é muito extensa, mas para a pessoa que está em casa e tiver alguma dúvida, um aconselhamento, ela pode procurar o senhor? Pode. Eu sou psicanalista. Alguns casos, por exemplo, as pessoas são atendidas no meu consultório, as pessoas não chegam nem a ser internadas, fazem um acompanhamento terapêutico, vem uma vez por semana para a gente conversar, mas pode fazer contato comigo sim. Tá certo, pastor. Olha, muito obrigado por ter aberto as portas da comunidade, as portas da sua casa, e eu prometo que eu volto, porque com certeza a gente vai tocar em vários assuntos aqui que vão levar o conhecimento e levar esperança para quem está em casa. É um prazer, Daniela. Eu que agradeço pela sua entrevista, pelo seu desejo de falar a nosso respeito. Isso é muito bom. Tá certo, com informação direta aqui da comunidade terapêutica, uma conversa muito prazerosa aqui com o pastor Sindulfo Daniele Souza para a RCFM.